Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal. Sejam muito bem-vindos. Este, como sabe, é o programa de saúde que é inteiramente dedicado aos nossos telespectadores, quer na primeira parte, quer na segunda parte. Começo então por lhe dizer que o tema desta primeira parte é reconstrução mamária. Para isso tenho comigo aqui em estúdio o Dr. Ricardo Mendanha, é cirurgião plástico, a quem eu agradeço a presença. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. Muito bem-vindo também ao nosso programa. Reconstrução mamária, então, para falar nesta primeira parte. E sabe que depois do intervalo, aí sim, as questões são colocadas por si, que acompanha o consultório. A especialidade de hoje é otorrinolaringologia. Vou receber então na segunda parte o Dr. Ramalho Guedes e conto então com a sua participação, que é muito simples. Como sabe, deve inscrever-se através do número de telefone 229538525. Pode também fazer essa inscrição enviando a sua questão para consultório@portocanal.pt. Já sabe que esta é uma das especialidades mais procuradas aqui no nosso programa e por isso mesmo não perca tempo e inscreva-se desde já. Os contactos estão em permanência em rodapé. Conto então consigo nessa segunda parte do programa de hoje. Para já, vamos então falar de reconstrução mamária. Doutor, começamos obviamente por dizer que este cancro da mama, que depois, obviamente, é o que nos vai levar à nossa conversa principal, que é a reconstrução mamária, o cancro da mama é, de facto, uma das doenças com mais impacto na nossa sociedade. Não só, obviamente, porque é muito frequente, mas especialmente porque está ligado ou porque agride um órgão cheio de simbolismo para a mulher. Sim, de facto. A mama é, por excelência, uma parte do corpo da mulher mais associada ao seu caráter feminino e ao seu sentimento de identidade feminina. Daí que sempre que estamos perante uma situação de cancro da mama, há esse componente emocional muito envolvido. E a fragilidade que resulta de uma mastectomia tem sempre de ser tida em conta. Podemos já desmistificar o que é uma mastectomia? É quando removemos por completo? É quando removemos o tecido mamário e podemos remover a pele junto com o tecido mamário, podemos remover o mamilo e o complexo areomamilar junto com o tecido mamário, ou podemos eventualmente, se se trata de um cancro, portanto de uma neoplasia maligna, mas de baixo grau, apanhado num estadio inicial, podemos poupar toda a pele, todo o complexo areomamilar e tentar, nesses casos, fazer uma reconstrução imediata. Ou fazer a reconstrução imediata. Isto para dizer que cada vez mais há esperança para estas mulheres, mas de facto, quando um diagnóstico, quando uma mulher recebe a notícia que tem um cancro da mama, logicamente que pensa em amputação e talvez ainda em morte. O cancro tem esta carga negativa que é a morte. E nós estamos aqui também um pouco para contrariar isto, porque cada vez mais temos soluções, não é, doutor? Sim, exatamente. A luta contra a morte é uma luta ingloriosa e nós perdemos sempre. Pronto. No caso da mastectomia, de facto, graças ao rastreio do cancro da mama e ao diagnóstico precoce, podemos cada vez mais oferecer uma reconstrução da mama a quanto da mastectomia e dessa forma, pronto, melhorando a qualidade de vida da mulher. Mas vamos andar um bocadinho para trás, porque o doutor já está na sua área, não é? Já mergulhou na sua área, que entra, digamos, quase na fase de tratamento, portanto, entra mais à frente. Vamos voltar um bocadinho atrás, eu sei que não tem tanta ligação com essa parte, ou pelo menos com os pacientes nessa altura, mas com certeza, por ser médico, por ser casado, tem essa sensibilidade para entender o impacto que um diagnóstico destes tem na mulher. Sim, sem dúvida. Aliás, a cirurgia plástica entra na fase inicial da avaliação da mulher, antes mesmo do procedimento cirúrgico. Quando estamos a falar de hospitais que oferecem a possibilidade de reconstrução mamária imediata, por exemplo, isso exige que a cirurgia plástica esteja integrada numa equipa multidisciplinar que avalie a mulher no início e no estabelecimento de prioridades de tratamento e de modalidades de tratamento, sendo que a escolha final é sempre da mulher. Mas, portanto, eu participo ativamente. Desde o início? Participa desde o início, portanto... Isso é muito importante. Esta formação de equipas multidisciplinares, como disse muito bem, foram uma mais-valia tremenda para os doentes de hoje em dia. Sem dúvida. A cirurgia plástica não é uma especialidade que exista em todos os hospitais do país.
somos relativamente poucos e concentramos-nos em hospitais que tenham um volume de patologia grande e que justifique a presença do cirurgião plástico. Nesses hospitais que estão particularmente, por exemplo, direcionados para a cirurgia da mama, a cirurgia oncológica da mama, o facto de ter a presença do cirurgião plástico permite alargar a possibilidade de tratamentos subsequentes que podem ser oferecidos à mulher. Nesse aspecto, o próprio sucesso final do tratamento resulta de uma boa interligação entre cada uma das especialidades. Sim. Uma boa reconstrução passa sempre por uma boa interligação com a equipa que faz a mastectomia, por exemplo. Por exemplo, a psicologia tem que estar presente também. A psicologia está presente depois equipas de modalidade de tratamento coadjuvante, como por exemplo a radioterapia, a oncologia, são tudo pilares importantes na abordagem da mulher com cancro da mama. E a cirurgia plástica é apenas um dos pilares. E, portanto, nenhuma das equipas... É um dos pilares, talvez, mais importantes, não é? Porque quando a mulher pensa nessa hipótese, eu acho que a força de lutar é outra, porque o que custa mesmo é pensar na amputação. Voltando à mama, e como o doutor disse, e muito bem, é talvez o maior símbolo da nossa feminilidade, é algo que associamos, obviamente, à nossa versão mais sexual, mas é também, para além disso, a glândula que produz leite. Ou seja, também é aquilo que nos une aos nossos filhos. Isso acaba por ter também, é mais um peso que damos a este órgão. Portanto, ele não está só associado à questão estética, mas tem aqui outra vertente também muito importante na vida de uma mulher, e que uma mulher jovem, e sabemos que hoje em dia há muitas mulheres jovens com este cancro, também pensam nisso. Eu, se calhar, nunca vou poder amamentar os meus filhos. Sim, estamos a falar de um órgão que, quando associado à mulher, como dissemos no início, é o órgão de excelência ligado ao aspecto feminino. Basta pensarmos na mamoplastia de aumento, que é um procedimento estético vulgar hoje em dia, é o mais procurado. É o mais praticado. Exatamente. No mundo inteiro, não é? E uma das questões que me é colocada no início, mesmo na mulher normal, jovem, é: será que eu vou poder amamentar? Precisamente. Será que vai interferir com a produção de leite? Será que o resultado da cirurgia vai alterar depois de eu amamentar? Esses são aspectos sempre muito importantes. Mas as respostas são todas positivas. Pode amamentar. As respostas são positivas. São negativas quando temos de dizer que não interfere com Exatamente, nesse caso tem toda a razão. E, por exemplo, não está associado ao cancro da mama. Um implante mamário não está associado ao cancro da mama. De forma alguma, há vários estudos que nos permitem afirmar isso com segurança. E, de facto, enquanto que, por exemplo, no campo da estética, o conforto da mulher é o mais importante, a cirurgia, eu pessoalmente faço a cirurgia sem deixar drenos, com uma alta precoce ao fim de 2, 3 horas de pós-operatório, com cuidados que permitem um pós-operatório tranquilo o mais possível, com o mínimo de dor. No caso da mulher oncológica, a parte mais importante é, como aliás disse há pouco, o tratamento do cancro. E é isso que muitas vezes, muitas mulheres ficam, de facto, muito alarmadas com o cancro e nem sequer pensam na reconstrução. Outras mulheres, curiosamente, estão mais importadas com o resultado final da reconstrução, que é uma coisa que estamos a ver hoje em dia. Portanto, a expectativa relativa à reconstrução mamária é uma expectativa crescente. A mulher quer que a mama fique igual ao que tinha antes, ou hoje em dia já quer que fique melhor. Já agora vamos fazer melhor. Mas nunca nos podemos esquecer que o mais importante nestas mulheres é o tratamento. A doença oncológica. E que a reconstrução é sempre secundária ao tratamento oncológico e nunca deve comprometer, por exemplo, a seriedade de uma mastectomia e a decisão correta. Então vamos perceber como é que isso ocorre. Quem são as mulheres que podem, de facto, ser imediatamente, recorrer à reconstrução mamária imediatamente quando da cirurgia? Porque é a solução ideal, digamos assim. Sim. É a mulher não ter que olhar para si própria. Exatamente. Amputada. Há vantagens e há desvantagens na reconstrução mamária imediata ou na outra que se chama diferida. Que é diferida. Uma mulher, é feita mais tarde. Que é feita mais tarde. Existe Podemos perceber as duas situações, doutor? Sim. Existe logo à partida uma condicionante no que toca à reconstrução mamária imediata. Só pode ser realizada
num hospital que tenha uma equipa multidisciplinar em que entra a cirurgia plástica. Pronto. Porque, no fundo, a reconstrução mamária imediata é uma reconstrução que é um processo que se inicia a quando da cirurgia de mastectomia, em que se aproveita o facto da pele e do complexo areomamilar muitas das vezes estar preservado e, portanto, tenta-se conseguir o melhor resultado possível. Falamos de dois profissionais diferentes? Falamos de dois profissionais diferentes. Um profissional que faz a mastectomia e um profissional que faz a reconstrução. Muito bem. Portanto, no fundo, numa situação ideal, é isto que deve acontecer. Isto porquê? Porque dentro da reconstrução mamária, como disse, é um processo, não é uma cirurgia. Muitas vezes são várias cirurgias para que a mama fique com um aspecto bonito e aceitável, e muitas vezes mais bonito do que o inicial. Mas, de facto, no caso da reconstrução mamária, aquilo que deve ser oferecido à mulher não é uma técnica de reconstrução. O cirurgião plástico deve estar à vontade para oferecer toda uma panóplia de técnicas de reconstrução mamária possível. São assim tantas? Há várias, sim. Há várias. Umas mais simples, outras mais complexas. E vai depender do quê, Soutor? Vai depender Para além da vontade do paciente? Da vontade do paciente e de mulher para mulher. Por exemplo, um aspecto que aqui seria interessante seria trazer fotografias de pré e pós, por exemplo. E trouxe? Porquê é que não trouxe? Ai, uma não boa trouxe. questão. Eu, por acaso, tinha indicação que não tínhamos fotografias, não, mas às vezes podemos surpreender podemos ter esquecido. Não trouxe talvez pela mesma razão que não faço simulações, por exemplo, na mamoplastia estética de aumento. Na mamoplastia de aumento há programas de computador para fazer simulações, há 10 mil coisas diferentes, mas de facto cada mulher é uma mulher. Exatamente. E o tecido comporta-se de maneira diferente. Tudo se comporta e há de forma vários diferente, tipos, não é? Exatamente, há vários tipos de próteses diferentes e a forma como a prótese interage com a glândula da mulher é diferente e não é previsível. No caso da reconstrução mamária, isto é levado a um limite completamente distinto. É que uma reconstrução pode ter uma indicação e um resultado ótimo numa determinada paciente e de facto não ser sequer uma opção para outra pessoa. Mostrar um bom resultado não quer dizer nada, mostrar um mau resultado também não quer dizer nada. Cada técnica tem as suas particularidades, tem as suas vantagens e desvantagens e, acima de tudo... Qual é mais comum? A mais comum é, sem sombra de dúvidas, a reconstrução com prótese. Com prótese. Sim. Que é aquela que todos nós estamos habituados a ver? Sim. É a colocação de próteses, ponto? Sim, colocação de prótese ou colocação de expansor, quando precisamos de um invólucro de pele. Que é esticar a pele? Que é esticar a pele. Portanto, numa primeira cirurgia é colocado um expansor, digamos que é uma prótese de silicone, mas desinsuflada, Sim. só com revestimento, e que depois, em consulta, é preenchida com soro fisiológico de 15 em 15 dias até se obter um volume de pele que permita depois substituir pela prótese definitiva. Tecnicamente é um procedimento menos exigente, Neste momento temos ao nosso dispor também determinadas próteses que permitem obter um contorno o mais natural e anatómico possível. Isso também é muito importante. É extremamente importante e eliminando a possibilidade que existia com outro tipo de próteses de rotação. Estas próteses são próteses de silicone, mas com revestimento de poliuretano. O poliuretano agarra-se aos tecidos. E não sai do sítio. E não sai do sítio. Portanto, a gente pode, permita uma expressão, brincar à vontade. Sim. Que as maminhas ficam sempre onde devem estar. Exatamente. Um dos problemas com as próteses anatómicas que não sejam de poliuretano é esse. É que saem do sítio. É que eventualmente podem rodar. E no caso da reconstrução mamária, que são colocadas muitas vezes por trás do músculo, a própria força de contração do músculo força a prótese a movimentos que muitas vezes terminam com a rotação. A própria vida ativa sexual que estas mulheres ainda têm, obviamente, porque muitas vezes falamos, e cada vez mais, infelizmente, falamos de mulheres muito jovens, a quem é retirado, enfim, esta possibilidade, mas agora aqui com muita esperança, de facto, nestas reconstruções. Há outras práticas, não é, Soutor, menos invasivas? Há outras práticas mais invasivas. São mais invasivas? As microcirúrgicas? As microcirúrgicas são o final da linha, no aspecto de serem invasivas. Podemos já falar sobre isso, mas primeiro gostaria de falar sobre as reconstruções que não são com prótese. Para depois. Sim. E as que ficam para mais tarde também. Sim. Que ainda não falamos. A reconstrução, portanto, com prótese é uma técnica, quando é possível
é uma técnica que produz muitas vezes muito bons resultados. Por exemplo, se estamos a falar de um tecido, de uma mama que se supõe que vai precisar de radioterapia a seguir, ou então numa mulher que foi mastectomizada, que realizou um tratamento de radioterapia, a utilização de próteses nestes casos, na grande maioria dos casos, está contraindicada, porque a pele não tem essa capacidade de extensão. Então temos de nos socorrer de outro tipo de técnicas. Mas temos técnicas para Temos técnicas. Na reconstrução mamária temos uma panóplia grande de técnicas do domínio da cirurgia plástica, daí eu defender que é importante, de facto, a integração de um cirurgião plástico nestas equipas. Uma das técnicas mais comuns é o TRAM, que tem duas vantagens. Primeiro, reconstrói-se a mama utilizando tecido da barriga. Este tecido é constituído por gordura, portanto que se assemelha à mama contralateral. Muito bem, portanto vai-se roubar um bocadinho de... Vai-se roubar um bocadinho de gordura, de tecido, e reconstrói-se uma mama que, em termos de consistência, é mais parecida com a mama do outro lado. Isto garante que, ao fim de uns anos, ambas as mamas vão cair da mesma forma. Enquanto quando é uma prótese, uma das mamas cai mais ao longo dos anos e a outra não. A outra vantagem é que, esteticamente, podemos obter um contorno abdominal semelhante ao de uma abdominoplastia. Portanto, é um bocado 2 em 1. Mais uma vez, temos de ponderar os contras, porque todas estas técnicas têm contras. O contra aqui é a área da dor. A barriga fica mais fragilizada, porque nesta técnica rouba-se, entre aspas, um dos músculos de retos abdominais do abdômen. E, eventualmente, pode haver o perigo de, mais tarde, no pós-operatório, a doente desenvolver uma hérnia abdominal. Também, quando desenvolve, há técnicas para o corrigir. Sim. Outra técnica alternativa, que já foi em tempos o gold standard, o workhorse, como se diz em inglês, da reconstrução mamária, é o retalho de grande dorsal, em que se utiliza o músculo das costas e a pele. Como na maioria das vezes não temos volume suficiente, tanto quanto temos na barriga, fazemos o truque de utilizar uma prótese e depois o revestimento com esse retalho por cima. Portanto, é um misto dos dois. Cada vez se utiliza menos este tipo de retalho, ou é um retalho de segunda linha, por causa da cicatriz que deixa nas costas, que é mais difícil de esconder, e complicações relativas à área da dora, como por exemplo os seromas. Muito bem. Doutor, isto a quando a possibilidade de operarmos de imediato, e como disse, seria a solução ideal. Quem são as mulheres que não podem, infelizmente, ser operadas a quando a mastectomia? Há uma série de razões possíveis. Se, por exemplo, mesmo num tumor em fase inicial, que à partida não se espera que vá fazer radioterapia, mas a mulher é uma fumadora pesada, não vamos arriscar fazer a reconstrução mamária, porque os retalhos de mastectomia, neste caso, que ficarão dependentes da microcirculação, podem não garantir a viabilidade do retalho pelo facto de ela ser fumadora. Até aqui o cigarro, e isto é bom para, em todos os programas falamos do tabaco, porque ele é transversal a todas as doenças, mais um apelo que fica, até aqui o cigarro mostra os seus malefícios e no caso da reconstrução mamária é extremamente importante. O facto da mulher mesmo fumar, na questão estética, não é, doutor? Mesmo na questão estética. Uma fumadora pode ter problemas Uma fumadora pode ter sempre, tem sempre taxas de complicações mais elevadas, é uma mulher cuja cicatrização é menos previsível e, portanto, toda a microcirculação da pele está comprometida nestas mulheres. Muito bem. Portanto, mais um apelo aqui para deixarem de fumar quem nos ouve. Exatamente. Doentes oncológicos ou não, já sabemos que o cigarro está diretamente ligado à oncologia e a todos os cancros. Especialmente em relação às mulheres. Especialmente em relação às mulheres. O cigarro envelhece e o sol envelhece. E optar pelos dois, opta-se pelo sol, não é? Pela vida saudável. É verdade. Se temos de pecar em algum sítio que seja por aí, e não pelo tabaco, que de facto é um inimigo no envelhecimento das mulheres. Muito bem, é bom abalarmos assim sempre, aproveitamos sempre este programa para apelar às pessoas que deixem de fumar. Mais fatores, doutor, para os que justificam que a mulher não possa ser de imediato operada? O fator assim, principal é o estadio do cancro quando ele é diagnosticado. Infelizmente, e apesar dos programas de rastreio,
Que tem feito muito pelo cancro da mama. Sim, tem feito muito pelo cancro da mama. O cancro da mama pode orgulhar-se, é talvez o cancro mais querido, digamos assim, pelas campanhas. Tem muitas campanhas, mesmo a nível social. Exatamente. Pelo impacto emocional associado à mulher, de tem facto. Uma força brutal, tem uma força brutal. Nos meios de comunicação. Além de que, como falamos, é o cancro mais comum na mulher, se excetuarmos os cancros de pele. Portanto, mas ainda assim, muitos dos cancros são apanhados num estadio que obriga a uma mastectomia sem possibilidade de preservação da pele. Nestes casos, mais uma vez, a prioridade é oncológica, faz-se a mastectomia, os tecidos se estabilizam e depois é realizada a reconstrução. Okay? Chama-se isso a reconstrução diferida. Também aí temos como opções as técnicas que falamos. As mesmas. O trama, o grande dorsal, as próteses. Ainda não falamos da técnica microcirúrgica. Que era aquela que eu achava que era menos invasiva e, pelos vistos, não. Eu acho que foi o micro que enganou-me. O cirurgião plástico às vezes brinca porque quando está a retirar um cancro de pele pequenino chama isso microcirurgia, mas é na brincadeira, porque de facto a microcirurgia é uma técnica cirúrgica que envolve anastomoses de vasos, isto é, o retalho que nós escolhemos vai pediculado numa artéria e numa veia que são cortadas e tratam-se de vasos com um calibre de 2 milímetros, 3 milímetros. Portanto, só visíveis com microscópio ou com lupas de aumento. Certo. Depois são colocados no tórax e esses vasos são anastomosados a vasos que transportam sangue na parede torácica, normalmente ramos da artéria e veia mamárias internas. Nestes casos, são cirurgias demoradas, que exigem que depois a artéria seja suturada com a artéria e a veia com a veia. Exigem unidades de reconstrução muito preparadas na área da microcirurgia, não só cirurgiões plásticos experientes, como também depois equipas de cuidados pós-operatórios, hospitalares, também experientes com este tipo de cirurgias. Mas nos centros em que a prática da microcirurgia é comum, realmente é uma vantagem grande, porque, por exemplo, se pegarmos na questão do treme, como falamos, leva um músculo reto-abdominal. Neste caso, nós podemos levar, no caso da microcirurgia, podemos levar o tecido abdominal, gordura e pele, pediculados por uma artéria e uma veia e mantermos os dois retos abdominais. Isto é, em termos de área da dor, limitamos em muitas complicações possíveis, nomeadamente a hérnia abdominal que falamos há pouco. Soutor, tudo isto, quando acontece, seja de imediato ou mais tarde, quando a mulher se sente de novo com as suas maminhas, pode dar, e a quando, e o Soutor disse, ainda é possível que isto esteja o tratamento a meio, ou seja, o tratamento pode continuar após esta cirurgia. Esta cirurgia pode ser uma esperança, ou seja, um motor, digamos assim, de maior esperança no tratamento e na vida? No tratamento, portanto, mais uma vez, um dos aspectos importantes da reconstrução mamária é que não impeça ou não atrase Mas psicologicamente na tratamento. Doente. Isto vai fazer com que a paciente olhe para a vida de outra forma, com mais doente, esperança? sem dúvida. Eu faço bastante reconstrução mamária em alguns centros, em 2 hospitais do Sistema Nacional de Saúde. Vejo muitas destas pacientes. Acompanho-as, como falamos, na consulta multidisciplinar antes do tratamento, no Hospital de Braga e no Hospital de Guimarães. Ainda no Hospital de São João, onde me formei, onde me especializei, também tive grande experiência também nesta área, nomeadamente na reconstrução microcirúrgica, com os tais retalhos microcirúrgicos. E, de facto, um dos aspectos que quem trata este tipo de situações mais fica sensibilizado é no aumento, na melhoria da qualidade de vida nestas mulheres. Ainda encontramos hoje em dia mulheres jovens, relativamente jovens, que fizeram uma mastectomia há 10, 15 anos atrás e que recusam submeter-se a mais uma cirurgia. Hoje em dia é muito arriscado um médico ou um cirurgião sugerir uma cirurgia a um doente que não a quer. Mas quando existe essa janela de oportunidade e quando de facto a mulher que nunca pensou em fazer a reconstrução opta por fazer a reconstrução, aquilo que se ouve na grande maioria das vezes é porque é que eu não fiz isto antes. Claro. E de facto só isso mostra a melhoria que hoje em dia a reconstrução mamária oferece neste grupo de pacientes. Para terminar, porque já me disseram que ao ouvido que só temos mais um minuto, o Soutor sente-se de certa maneira
gratificado quando vê as suas pacientes a terem uma nova vida e digamos assim, algo que as vai motivar a acreditar que vale a pena viver? Deve haver uma ou duas pacientes minhas que a ver este programa, não é? e se estão a ver, sabem que aquilo que eu vou dizer é verdade. Eu digo muitas vezes, especialmente no campo da estética, eu tenho a sorte de me pagarem para fazer o que eu gosto. Portanto, é uma sorte mesmo. É uma sorte mesmo. Eu adoro aquilo que faço, especialmente no campo da estética. Dentro do campo reconstrutivo, tenho a sorte de conseguir estar dedicado a estas áreas nestes 2 hospitais que falamos. E aí tenho as duas coisas. Tenho a questão estética, que para mim é um motivo de satisfação pessoal e profissional, porque tento cada vez mais oferecer o melhor resultado estético possível para a doente, e tenho a grande satisfação moral e emocional ao ver que mudo de facto a vida destas mulheres e, como eu, muitos cirurgiões plásticos que se dedicam a esta área. Muito bem, muito obrigada, Dr. Mário Mendanha, pela Obrigado, sua presença aqui no consultório do Porto Canal. Fechamos assim esta primeira parte. Daqui a pouco recebo aqui em estúdio, aliás, eu já está ali o meu querido Dr. Ramalho Guedes, prontinho para entrar e se sentar aqui neste sofá comigo, apenas para responder às suas questões, portanto não perca a oportunidade. Já sabe que o Dr. Ramalho Guedes é otorrino e por isso conto com a sua participação. 229538525 é o nosso número de telefone. Se preferir, pode escrever-nos para consultório@portocanal.pt. Vamos para um curto intervalo, conto consigo na segunda parte. Até já.